Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui em mais um momento de fé com Manuel Costa. Eu quero trazer uma mensagem de Deus para a sua vida, porque cada mensagem que você ouve e assimila, você cresce e vai se achegando mais perto do Pai. Amém? Em Romanos 7:24, Paulo diz: Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Amém, meus irmãos? Eu vou trazer uma mensagem de modo que você entenda o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Por que ele disse essas palavras? Paulo usa aqui uma das expressões mais fortes de todo o Novo Testamento. Ele fala sobre o peso da velha natureza, o conflito entre querer fazer o bem, mas ter a carne, o corpo dominado pelo mal. Mas há algo mais profundo por trás dessa frase, uma imagem que qualquer romano entenderia de imediato. Na antiguidade, havia uma pena terrível atribuída ao rei Messêncio, um tirano estruco. Dizem que ele punia assassinos de uma forma cruel. O que ele fazia? Ele mandava amarrar o corpo do morto ao corpo do assassino, face com face, mão com mão, até que o corpo vivo apodrecesse junto com o cadáver. A carne em decomposição se misturava à carne viva. O veneno da morte entrava pelos poros e o homem que era assassino lentamente morria, respirando o fedor da sua própria condenação. Você já imaginou uma situação dessa? E eu tive pesquisando e diz que isso realmente sucedia na época desse rei. Então, essa imagem era conhecida entre os romanos como uma tortura de morte lenta, uma sentença sem fuga. E é exatamente essa sensação que Paulo está descrevendo. Quem me livrará do corpo desta morte? Ele está dizendo, eu carrego dentro de mim algo que fede, algo que apodrece, algo que me mata aos poucos, que é o pecado. E assim como aquele condenado estruco estava preso a um corpo morto, nós também. Nós, sem Cristo, estamos amarrados à velha natureza. Por mais que a gente tente nos mover, ela nos acompanha. Você já percebeu isso? A gente não consegue mudar do dia para a noite. É uma experiência assim dolorosa até a separação da carne e o espírito. Tem a palavra de Deus, né? Que a palavra dizendo que é a palavra como uma faca de dois gumes, né? Que penetra a medula, separa a alma, o espírito, não é isso mesmo? Então imagine como é profundo isso que Paulo está falando. Por mais que a gente luta para viver, a carne continua nos contaminando e nos levando a caminho que a gente não quer. Por isso que ele diz, o bem que eu quero fazer não consigo, mas o mal que eu não quero é que eu acabo fazendo. É a experiência de quem quer servir a Deus, mas sente o peso da carne que insiste em puxar para o chão novamente. Meus irmãos, buscar a Deus, servir a Deus de forma profunda, não é fácil como a gente pensa. É uma coisa que a gente não deve julgar ninguém que não consegue chegar nesses caminhos, sabe? Que não consegue achar a porta de entrada por aqui, porque não é fácil, sabe? Eu luto há anos eu venho buscando a Deus e ainda não estou na performance devida, tenho me posicionado agora para alcançar a graça de Deus e tenho visto as dificuldade até de trazer a palavra até você. É muita luta, sabe? É coisas puxando a gente para baixo, enquanto a graça nos puxa para cima. O corpo de morte é o símbolo da condição humana sem redenção, viva por fora, mas morta por dentro. É o retrato do homem dominado pelo pecado, preso à culpa e incapaz de se libertar sozinho. Mas Paulo não termina o capítulo em desespero. Ele grita quase em um suspiro de alívio em Romanos 7:25. Mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. O que a lei
não podia fazer, Cristo fez na cruz. Ele quebrou essas correntes que nos ligavam ao corpo da morte. Ele quebrou. É que a gente não sabe tomar posse daquilo que é nosso, daquilo que já nos foi dado. Aquele que estava preso ao pecado foi liberto pela graça. A podridão da velha vida foi substituída pela presença do Espírito. E o homem que antes carregava a morte, agora carrega a vida. Agora, em vez de você estar amarrado num corpo podre, você está amarrado ao corpo de Cristo, que nos liberta. Amém? O corpo morto ficou no túmulo e o novo homem se levanta para viver para Deus. Sem Jesus, o pecado é uma decomposição que nunca para. Com Jesus, a vida vence o cheiro da morte e você é liberto e vai praticar as boas obras que Deus nos ensinou. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela nossa vida, obrigado pela saúde, obrigado por esta oportunidade, Senhor, de estar ouvindo e entendendo esta palavra, Pai, que é o principal, que nos fala sobre o pecado, que é a morte, e fala sobre Jesus, que é a vida. Devemos estar ligados a Jesus o tempo todo, que pela graça veio trazer até as nossas vidas a salvação, a vida eterna. Pai, não é fácil entender as coisas celestiais num mundo desvairado e cheio de preocupações como nós vivemos aqui, mas que o Espírito Santo de Deus atue na vida das pessoas, aquelas que estão mais fracas, aquelas que estão com poucos recursos e não têm habilidade nenhuma para o entendimento, que o Espírito Santo opere a maravilha, Senhor, como tem feito na minha vida e na vida de tantos homens de Deus, que essas pessoas, onde essa palavra chegou, seja tocado profundamente pelo Espírito Santo de Deus, para que elas venham se arrepender em Cristo Jesus e buscar a verdadeira vida, buscar a verdadeira salvação. Que haja luz, Pai, no caminho de quem anda na escuridão, porque, como eu disse durante a palavra, Senhor, não é fácil encontrar os caminhos do Senhor neste mundo perdido, ó Pai. Mas tende misericórdia de toda a alma que está aflita e em busca, Pai, de algo, de um socorro que só pode vir do Senhor. Abençoe cada lar, cada família, Senhor, cada lugar que esta oração chegar, que haja paz entre as pessoas, que os casamentos, Pai, sejam abençoados e restaurados, que as famílias também possam viver esse mesmo momento e que o Senhor possa estar nos abençoando durante todo o tempo, Pai, porque confiamos em Ti e sabemos que a nossa vida sem o Senhor não tem sentido. Eu dou graças e peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém?